Nós estamos de volta para mais um bloco do nosso programa e mais uma vez um bate-papo aqui em nosso estúdio, dentro da de casa, aqui da Washington Luiz, um estúdio muito bem elaborado, muito bem decorado pela nossa arquiteta Carla Felipe, aliás, recebeu elogios do meu convidado de hoje, doutor André Luiz Fernandes. Tudo bem, doutor André? Tudo bem, Pedro, como vai? Doutor André se impressionou aqui com o talento, com a capacidade da Carla de ter decorado e também, claro, com o mobiliário aqui da de casa, né, André? Muito bom gosto. Tanto a de casa como a Carla fez uma junção aí perfeita. É interessante, né? Doutor André vem aqui, não é, para falar conosco a respeito do Instituto de Geriatria e de uma nova campanha, um novo programa, não é? Capitaneado pelo Ana Costa Saúde, que é o Programa de Saúde da Melhor Idade, um programa voltado à prevenção de uma forma sadia, de uma forma inteligente, de uma forma que cria interesse nas pessoas da terceira idade. Aliás, já existe um grupo muito significativo de pessoas dessa faixa etária que contribuem, né, com esse pensamento, com essa filosofia e ajudam o Ana Costa Saúde a atingir objetivos, né, André? Hoje a gente está com um grupo aí aproximadamente de 400 idosos, que a gente considera pessoas com mais de 65 anos, sim, que estão inclusas nas atividades físicas. E no atendimento médico nós somos 3 mil. Então desses 3 mil a gente conseguiu capitanear nesse pouco tempo 400 para estar fazendo atividades físicas. As propostas desse programa de saúde da melhor idade são inúmeras. Eu vou exemplificá-las aqui, não é? Além das atividades físicas, eles terão também atividades culturais, orientação nutricional, orientação sobre o uso de medicação, desconto em medicamentos, não é? Orientação médica pelo telefone, emergência médica domiciliar, atendimento domiciliar quando indicado, a arte terapia, trabalhos manuais, exercícios de memória e relaxamento, exercícios de movimento, postura, terapias de reabilitação, yoga, cine-reflexão, dança de salão, palestra, ou seja, uma série de atividades que acabam indo buscar aí as preferências, né, de cada grupo de idosos, André? Não só as preferências, como as capacidades individuais de cada um. A gente tem aquele idoso que tem mais mobilidade, ele pode estar fazendo hidroginástica, dança de salão. Aquele que já tem um grau avançado de artrose, não consegue se mobilizar tanto, mas pode participar do cine-reflexão, da oficina da memória, do alongamento, pode participar da oficina da culinária. Então, ele é um diabético, está com uma alimentação super desregrada, a gente vai propor uma série de atividades nas quais ele vai fazer a comida e vai entender como que é o preparo de acordo com a sua patologia. Isso é muito interessante. Aliás, o doutor André, que é cardiologista e está, não é, atuando aí com esse grupo voltado para a terceira idade, já me confidenciou, quero colocar algumas imagens aí, que vem realizando as atividades em conjunto com eles, né? Hidroginástica é uma delas. Hoje, né? Por exemplo, eu fiz hidroginástica com eles de manhã, foi muito proveitoso, não só a atividade em si, mas aquela interatividade, cada um percebendo as suas limitações. A gente tinha pessoas que tiveram derrame cerebral, não mexiam uma parte do corpo, estavam dentro da piscina, outros com artrose, outros que tinham sofrido um infarto, tinham sido operados. Então as pessoas conseguiram ver as diferenças, em cima das diferenças conseguiram imaginar grandes avanços nos seus tratamentos. É claro que todas essas atividades são feitas com monitoramento e dentro das limitações de cada um. Perfeito. A hidroginástica a gente tenta direcionar aqueles pacientes com grau de limitação, de mobilidade. Então, com os pacientes com artrose, dor no joelho, o joelho está duro, ele vai fazendo hidroginástica, você vai vendo que ele entra na piscina todo travado, 2, 3 semanas ele já vai saindo mais solto, mais leve, e o próprio paciente refere isso: doutor, as minhas dores melhoraram, a minha capacidade de andar, de subir escada, eu estou me sentindo melhor, e a gente vai estudando ao longo do tempo esse grupo de pacientes e vai vendo que esse benefício realmente existe. Inclusive, o doutor comentava comigo que no prazo de 90 dias vocês vão fazer um estanque em termos de amostragem para exatamente observar essas melhorias. Nós temos um grupo piloto, esse grupo piloto ele foi estudado, ele tem já tem uma visão médica. Em cima da atividade física, a gente vai tentar traçar alguns indicadores de melhoria da qualidade de vida, redução do número de idas a pronto-socorro, redução do número de medicamentos, melhora dos níveis de pressão, colesterol, glicemia. É sabido que a atividade física melhora todos esses índices
que, se somados, levam a patologias. O diabético, o hipertenso, aquele paciente que tem o colesterol alto, a redução não só com medicamento, mas com atividade física, de forma significativa e bem supervisionada, traz aquilo que o Ana Costa Saúde quer, promover e prevenir a saúde. Meu amigo Dr. Messias, né, diretor da Ana Costa Saúde, Dr. Messias Elias Neto, ele sempre nos diz o seguinte: olha, o Ana Costa Saúde tem a intenção de alcançar, de fato, a condição de ser um plano de saúde e não um plano de doença. Porque existe um rótulo, né, de que quando há uma aproximação entre médico e paciente, tem que haver aí uma doença instalada, né? E não é necessário isso. O médico e o paciente podem ter um trabalho conjunto exatamente para a prevenção. E interessante é que os próprios médicos foram treinados a não só abordar a doença, mas a abordar os benefícios da atividade física. Uma vez que o plano de saúde oferece esse tipo de atividade física sem custo adicional, isso é muito importante a gente falar. O paciente que está lá, o cliente que está lá, ele não paga nada a mais para fazer essas atividades físicas completamente gratuitas, né? Ele passa a ter a oportunidade de participar dessas atividades, e o retorno a longo prazo, Pedro, realmente ele é significativo. Doutor André, com relação à orientação sobre o uso de medicação, não é? A gente, num primeiro momento, numa análise superficial, imagina que não há necessidade, não é? Porque o idoso tem lá a sua... Normalmente, pelo menos é o que nos parece, o idoso tem uma dedicação, tem uma atenção maior em relação ao uso dos medicamentos no horário correto, na dosagem correta e o medicamento correto, né? Mas não é essa a realidade, né? Não. É incrível quando a gente começa a participar do mundo do idoso, e isso a gente participa agora 24 horas por dia, e aí você começa a ver, começa a entender que algumas falhas de tratamento dão-se por a não capacidade de entender e aderir ao tratamento. A ideia do Ana Costa Saúde é o paciente sair da consulta médica, essa receita via sistema, ela já vai para um setor que já separa o medicamento e já envia para casa do paciente com um preço abaixo do valor de mercado. Isso, então, graças a uma parceria que vocês estão fazendo com o laboratório. Graças a uma parceria que a gente está fazendo com um distribuidor, né, que é um distribuidor que está nos oferecendo uma condição muito boa de oferecer o medicamento na casa do cliente, de acordo com aquilo que ele toma, e muito mais do que isso, a gente supervisionar essa tomada. Então, ele tem que tomar 30 comprimidos de um medicamento para o diabetes, ele vai receber 30 comprimidos. No 28º dia, ele já vai estar recebendo os outros 30. Ele não corre o risco de ter aquele ato de ele ficar sem o medicamento. Claro. E por um valor, Pedro, abaixo do praticado aí nas grandes redes. A questão do médico cuidador, não é? Existe hoje para o idoso, principalmente, né, o estabelecimento de um médico que normalmente é um clínico geral, que vai acompanhar, não é, todas as outras especialidades. Esse plano também prevê a manutenção desse médico? Lá no Instituto de Geriatria, nós temos os geriatras, os médicos com especialização em geriatria, e eles acompanham um grupo de pacientes. Então, eles sabem todo o histórico do paciente, desde os seus problemas sociais, de como ele adoeceu, até o que ele está tratando, quais as atividades. Então, eles passam a ter um segmento linear. É lógico, se esse paciente precisar passar por um especialista, precisa passar em consulta com um cirurgião vascular, por exemplo, ele é encaminhado para a rede Ana Costa, faz a sua consulta e retorna com esse médico. E esse médico passa a entender todas as doenças do paciente e passa a supervisionar. Dele. É o que a gente brinca de personal physician, aquele médico que está ali constantemente à disposição do paciente. Tem algumas pesquisas que eu queria mencionar aqui que foram realizadas, né, no público entre pessoas que já alcançaram a melhor idade ou a terceira idade, né, que é muito pertinente com o que nós estamos falando aqui. Ela foi realizada nas universidades de Pittsburgh, Illinois, Rice e Ohio State. Foi publicada na revista Proceedings of the National Academy of Science. Ela diz que os exercícios físicos regulares no período de 1 ano, mesmo que muito moderados, mas muito moderados, elas proporcionam um aumento de memória, ou seja, um aumento da área do hipocampo. O hipocampo é a área do cérebro responsável pelo armazenamento da memória, né, das lembranças. E aí o aumento de memória é uma das principais, um dos principais temores da pessoa terceira idade é exatamente isso, né? E perdendo a memória e não lembrando o que já falou, o que não foi falado, isso para
me parece que para as pessoas que alcançam a terceira idade é um grande terror, é um grande vilão, né, doutor? Tanto que uma das oficinas mais ocupadas é a oficina da memória. Não é só a questão do medicamento. Eu perdi a memória, faço uma tomografia, medico. É a questão do treinar, de condicionar a sua memória. É atividade, né? Isso é uma atividade desenvolvida dentro do Instituto de Geriatria. O Cine Reflexão, que nós colocamos um filme. No final desse filme nós discutimos e ao discutir o filme você busca a memória recente. Ai, que legal. E isso é muito explorado, isso é também uma das oficinas que a gente realiza. É o que eu te falo, tem sido muito enriquecedor dos dois lados. Não é só médico, Pedro. Eu digo para você, hoje a medicina é muito centrada na figura do médico. Além do médico, que também é um profissional que faz parte da cadeia, que é importante, hoje nós estamos dando o devido espaço e merecido espaço para os profissionais de nutrição, de fisioterapia, de psicologia, equipe multidisciplinar, e todos têm contribuído. O que é gostoso a gente falar, é um último dado que eu vou passar aqui, porque o nosso tempo já está estourando, é que nesse último exame do Enem, não é? Que é o Exame Nacional do Ensino Médio, se inscreveram aproximadamente 3.300.000 pessoas. Desse número, 4.268 tinham mais de 60 anos e disputaram vagas, alguns até obtendo aí colocação de destaque. E só o fato deles de terem pessoas na terceira idade se predispondo a continuar a estudar, a disputar com os jovens de uma forma sadia, interessante, é sempre muito bem-vindo esse tipo de notícia. Você quer um dado interessante? A maioria dos idosos ela tem e-mail. Isso aí, dos que estão lá. Já entraram na área digital, né? Isso é muito legal. Sempre muito enriquecedora, né, a nossa conversa com os profissionais que o Ana Costa Saúde nos envia, e com os programas que o Ana Costa Saúde desenvolve, realiza e abastece aí a sua camada de usuários que passaram dos 65 anos, né? E a cidade já tem uma característica dessa população, sendo uma população proativa, uma população que de fato procura, não é, se manter com bem-estar, com uma vida em bom nível, né, doutor? As pessoas estão tendo mais longevidade e consequentemente a isso a gente tem que proporcionar uma qualidade de vida. Envelhecer, mas envelhecer com qualidade, envelhecer bem. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Legal, nós temos um e-mail aí, um telefone para as pessoas que queiram mais informações a respeito deste programa que está sendo lançado e que está sendo desenvolvido já dentro de um histórico de longa data de preocupação do Ana Costa Saúde com o pessoal da terceira idade. Doutor André, obrigado. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado, parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. E nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho, mas nós voltamos, não sai daí.